Lamentações, capítulo 3. Agora eu vou ler os versículos 31 a 33, mas nós vamos discorrer nos versículos 31 a 39, certo? Isso quer dizer que você não vai desmarcar o texto. Tá? E antes da leitura, eis o título da palestra de hoje: Esperança em meio às circunstâncias mais sombrias. Esperança em meio às circunstâncias mais sombrias. Acompanhe a leitura dos versículos 31 a 33. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esperança em meio às circunstâncias mais sombrias. Temos visto que a ruína de Jerusalém foi devastadora para todo o povo de Judá. Isso vimos principalmente nas palestras do primeiro dia. O magnífico templo foi reduzido a cinzas, os muros da cidade foram derrubados, os habitantes de maior destaque foram executados ou deportados. Restaram apenas idosos, mulheres e crianças. Apenas uma verdade manteve a esperança viva do povo. Qual foi essa verdade? O conhecimento a respeito da fidelidade pactual do Senhor. Foi isso que manteve a esperança do povo. Como Jeremias confessa, e vimos isso hoje de manhã, no capítulo 3, versículos 22 e 23, vale a pena citar novamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, a misericórdia do Senhor diz respeito ao seu amor, à sua lealdade pactual para com seu povo. Tendo firmado um compromisso com Israel, por meio de aliança, o Senhor com certeza cumpriria o que havia prometido. Ele poderia castigar o seu povo rebelde, permitindo que esse fosse atacado pelos inimigos, e até mesmo deixando que o templo e a lei fossem destruídos, conforme Lamentações 2:9. Entretanto, ele nunca se esqueceria do seu povo. Ele é fiel e grande é a sua fidelidade. Ainda que aquele povo fosse infiel, Deus permaneceria fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não muda, Deus não volta atrás. Tampouco se esquece dos seus filhos espirituais. Como resultado disso, você também pode ter esperança. Foi nisso que o povo se agarrou. E é nisso que você precisa se agarrar, você que chegou aqui sem esperança. Você também pode ter esperança em meio às circunstâncias mais sombrias da vida. Portanto, por mais que você tenha perdido o alvo de Deus para a sua vida, por mais que você o negue, por mais que você esteja no limiar da descrença e desesperança, há um compromisso de Deus em lhe segurar. Há um compromisso de Deus. Hoje,
Você olha em volta e vê que tudo está caótico. Vê apenas dor, fraqueza, remorso, sentimento de culpa, desesperança. Mas no meio disso tudo, você não deve perder a esperança, porque o seu Deus é fiel a si mesmo. E em Cristo fez um pacto contigo que não pode ser anulado. Por isso, preste atenção nisso. Por isso, qualquer esperança de restauração tem que estar firmada no Senhor, que é bom para aqueles que desejam conhecê-lo. Você precisa trazer essa verdade à memória continuamente, pois é ela que lhe pode dar ou devolver a esperança em meio às circunstâncias mais sombrias da vida. E o texto que nós vamos analisar nesta noite mostra que esta esperança advém de 3 verdades acerca de Deus. É por isso que a esperança está firmada tão somente no Senhor. Então, o texto que vamos analisar mostra que essa esperança advém de 3 verdades acerca de Deus. Qual é a primeira verdade? A primeira verdade é que Deus é compassivo. Deus é compassivo. Os versículos 31 a 33 mostram isso. Outra razão para o servo sofredor não perder a esperança é que o seu Deus é compassivo. Isso quer dizer que o seu Deus é um Deus cheio de compaixão. Nenhum dos amantes, nenhum dos aliados da nação de Judá teve compaixão dela. Mas Deus é um Deus de compaixão. Irmãos, compaixão é mais que misericórdia. Compaixão é mais que misericórdia. Até mesmo a ira de Deus aponta para a compaixão. Daí o conselho de um teólogo reformado que disse assim: sejam gratos a Deus, porque Ele se importa tanto com vocês que chega a ficar irado. Judá deveria se humilhar diante do inimigo, mas sempre manter a esperança que Deus não a abandonou. Vejam o que diz o versículo 31, Lamentações 3:31. O Senhor não rejeitará para sempre. Era isso que Jeremias estava querendo inculcar na mente do povo. O Senhor não rejeitará para sempre. O Senhor não rejeitará para sempre os penitentes que nele confiam e sinceramente desejam e buscam reconciliação com Ele. Embora Deus possa passar algum tempo e nesse tempo parecer se afastar dessas pessoas, ainda assim, certamente retornará a eles. O juízo divino é repleto de compaixão. Deus disciplina o seu povo, mas sua rejeição não é permanente. Abra comigo o Salmo 77, os versículos de 7 a 9. Vejam as perguntas do salmista. Todos lendo. Peguem suas Bíblias para acompanhar. Salmo 77, de 7 a 9. Olha as perguntas. Rejeitará o Senhor para sempre? Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações?
Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? A resposta para todas essas perguntas é não, 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 não. O Senhor impõe merecida tristeza, mas depois mostra compaixão. E é o que diz o versículo 32. Lamentações 3:32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Isso é bonito demais, gente. Eu vou ler outra vez. Pois ainda que entristeça alguém com a correção, com a disciplina, usará de compaixão. Esse alguém aqui é aquele que está no pacto com ele. Usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. A justiça de Deus diz que o amargo cálice deve ser bebido pelo pecador. Deus não tem por inocente aquele que peca. O castigo deve vir. Mas com tudo isso, vem também a presença de uma infinita compaixão. Deus socorre seus filhos enquanto a lei o oprime. Quem pode socorrer os seus filhos da opressão da lei, senão o próprio Deus, usando de compaixão segundo as suas grandes misericórdias, ou a grandeza da sua misericórdia? A tristeza vem até nós como resultado do julgamento de Deus, mas a restauração ocorre na compaixão de Deus. Embora como um pai prudente, Deus possa ver razão para castigar seu povo pela aflição, mas como um pai gentil e terno, ele terá compaixão deles, segundo a grandeza de suas misericórdias. Como diz Isaías 54, os versículos 7 e 8. Eu quero que você leia comigo esse texto. Abra aí, Isaías 54, os versículos 7 e 8. E sinta como se estivesse falando contigo, como se Deus estivesse falando com você. Isaías 54, versículos 7 e 8. Ele diz assim: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ou como diz o Salmo 89, versículos 32 e 33. Abra também, Salmo 89, versículos 32 e 33. Ele diz assim: então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele confessa que Deus, na sua ira, lembra-se da misericórdia. Por isso, Deus é sempre tardio para se irar. Porque na sua ira, ele lembra-se da sua misericórdia. E quando se ira, os seus castigos duram por algum tempo. Mas a sua misericórdia é para sempre, é eterna. Escuta isso que Calvino diz. Olha que coisa maravilhosa ele diz. Ele diz assim: nosso próprio mau humor e impaciência ante a aflição transforma um minuto
em um século. Nosso mau humor, a nossa impaciência diante da aflição, transforma 1 minuto em um século. Enquanto que, em contrapartida, nosso descontentamento e ingratidão nos levam a imaginar que o favor divino, por mais que ele o exerça para conosco, não passa de um momento. A aflição, a gente imagina que é um século. O favor divino, por conta do nosso descontentamento, da nossa ingratidão, a gente acha que não passa de um momento. E continua Calvino, e ele conclui assim: é nossa própria perversidade, pois que, na realidade, nos impede de perceber que a ira divina é de muito curta duração, enquanto que seu favor para conosco prossegue durante todo o curso de nossa vida. É nossa própria perversidade que distorce as coisas. Chamamos o mal de bem e o bem de mal. Irmãos, se Deus esconde o rosto dos seus próprios filhos e suspende os sinais habituais do seu favor, isso é apenas uma pequena ira. E por um pequeno momento, tão logo nos arrependemos e nos humilhamos, a sua ira é dissolvida. E ele se dispõe a ficar em paz conosco. Olha, escuta isso. O verdadeiro arrependimento nunca é sem esperança. Nunca é sem esperança. Como diz o Salmo 30, no versículo 5, parte A, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, isto é, enquanto dura a ira de Deus, permanece o choro dos santos. Mas isso acontece somente por um momento. Mas a alegria vem pela manhã, para mostrar que é de pouco tempo essa ira de Deus, esse castigo, essa disciplina, ela tem um propósito, o propósito de nos corrigir, de nos levar ao arrependimento, à humilhação, à entrega diante do Senhor. E quando isso acontece, a alegria vem pela manhã. Pense comigo. Podemos ter uma noite aflitiva, com muito choro. Mas a aliança da criação, aquela que Deus fez com Noé, nos garante que a luz da manhã retorna após a escuridão da noite. Isso é tão certo de acontecer como a alegria e o conforto retornarão em pouco tempo, na hora certa, para o povo de Deus. Pois, meus irmãos, a aliança da graça é tão firme quanto a aliança do dia. Ele tem uma aliança de graça contigo. E esse choro não vai permanecer. Essa escuridão, essas trevas não há de permanecer. Tão certo como a aliança da criação diz que após a escuridão da noite, amanhã vai raiar, assim também a alegria vem após um momento de dor, de sofrimento, de ira, de correção, de disciplina. E todos nós já passamos por isso. Todos nós já experimentamos situações como essas. A cada manhã as misericórdias de Deus se renovam e com frequência seu socorro chega com o romper do dia. Deus tem prazer em trazer socorro ao romper do dia. Se você olhar a história, os exércitos inimigos do povo de Deus
são desbaratados ao romper do dia. Olha lá para o Salmo 46 e outros salmos. O profeta Jeremias, depois de testemunhar a disciplina de Deus sobre a nação de Judá, ele reconhece que a compaixão de Deus foi a razão para ele reter a disciplina antes dela dar um fim em tudo, antes de consumir tudo. E a causa de não sermos consumidos é a tua misericórdia, Senhor. Deus preservou um remanescente. Então aprenda esta lição, aprenda esta lição. O pranto é um visitante passageiro, mas o favor de Deus em sua graça permanece conosco por toda a vida. O retorno do seu favor para uma alma aflita é como vida dentre os mortos. Nada pode ser mais revitalizante do que o retorno de Deus a esta vida. A nossa felicidade está ligada ao favor de Deus. Se nós o temos, temos o suficiente, por mais que desejemos algo mais. Uma vez que Deus é compassivo, a experiência de sua ira por parte do seu povo deve ser de curta duração. Portanto, quando os cristãos se sentem seguros de que seu castigo é apenas por um tempo, eles se apegam à esperança. Entendeu agora? Jeremias aprendeu isso, está passando isso para o povo. Vocês não vão ficar eternamente na Babilônia, debaixo do castigo da ira de Deus. É apenas um tempo. O tempo que Deus determinou. Isso é que precisamos trazer à nossa memória para renovar a nossa esperança. Por mais sombria que sejam as circunstâncias, devemos saber que um dia ela se acabará. A compaixão de Deus para conosco há de se manifestar. E se não for aqui, será lá. Mas se acabará, tudo mudará. Tudo mudará. O sofrimento está apenas pavimentando a estrada para a glória, nos preparando para a glória celestial. E é assim que nos apegamos à esperança. E assim recebemos um conforto inestimável em todos os males que estão sobre a nossa vida. Não é de outra maneira que recebemos o conforto e o consolo. Só olhando para o Senhor, para quem Ele é e aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Versículo 33, Lamentações 3:33. Porque, olha agora que ele diz, porque Deus não aflige, nem entristece de bom grado. Olha, mesmo quando Deus julga, Deus não faz sem causa, ou por mero prazer. Ele não entristece de coração os filhos dos homens. Olha, se Deus não entristece de coração os filhos dos homens, imagine os seus próprios filhos. Quando Deus traz juízo ao mundo ímpio, não traz juízo por mero prazer, porque não aflige nem entristece de bom grado. E quando ele traz juízo para os seus filhos, muito menos se ele faz assim com os ímpios, muito menos com seus filhos. Irmãos, Deus não se deleita em nossa dor e miséria. No entanto, como um pai terno, sábio, inteligente, ele usa a vara, não para agradar a si mesmo, mas para nosso proveito e salvação. Então,
mais uma vez, ouça e aprenda. Os cristãos que aprenderam a obediência através do jugo, esses suportam a disciplina remedial com a mente mansa e calma, porque acreditam que Deus será por fim propício a eles. Essa esperança, meus irmãos, que faz com que suportemos a disciplina remedial. Senhor, este é o meu sofrimento e eu tenho que suportá-lo. É uma resignação à vontade de Deus, ao agir de Deus, à justiça de Deus. E devemos fazer isso com a mente calma, mansa. Por quê? Porque acreditamos que Deus será por fim propício a nós. A sua ira não durará para sempre. Meus irmãos, é aí, com essa certeza, que brota a paciência. Que brota a paciência, uma virtude do Espírito Santo de Deus. Pois os cristãos são persuadidos de que todas as adversidades são temporárias e que haverá um final feliz. Então eu vou esperar pacientemente acontecer a vontade de Deus na minha vida. Porque Deus finalmente há de se reconciliar comigo, embora no momento ele dê novas evidências da sua ira. No momento eu perceba que a coisa está piorando, piorando, piorando. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele não nos deixa triste para sempre. Deus não lhe quer cabisbaixo, arrasado, encurvado, caído. Ele não está de olhos fechados, de ouvidos tapados, de mãos encolhidas. Ele está próximo. Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele lhe estende a mão. Ele não lhe castiga sem compaixão. Por isso, ainda há esperança. E você não pode desanimar nem desmaiar. Essa é a primeira certeza, meus irmãos, que nos faz ter esperança em meio às circunstâncias mais sombrias da nossa vida. E todos nós vamos passar por essas circunstâncias, se é que você não está passando agora, né? Ou se você já tem experiência, que já passou por elas. Mas não é nenhuma garantia que você não vai passar por novas circunstâncias sombrias, e até maiores. Se você já passou por elas, então você está preparado para receber maiores. Né? Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Então você já sabe o caminho da esperança, e é ela que nos sustém, meus irmãos, nessa vida. Agora, muitas vezes nós desmaiamos, desfalecemos e jogamos a toalha. Não queremos mais enfrentar aquela luta e desistimos. E aí, verdadeiramente, será terrível, porque vamos ficar sozinhos. Vamos ficar sozinhos. Deus é aquele que fere, mas Ele vem e pega o jugo conosco. Diz, olha, você não tem condições de carregar todo esse jugo. Eu vou te ajudar. Não vou tirar, mas vou caminhar com você. Vou caminhar. No tempo certo, ele vai sair. Então, meus irmãos, a esperança em meio às circunstâncias mais sombrias provém de 3 verdades sobre a pessoa de Deus. Primeira verdade, que Deus é compassivo. Segunda verdade, que Deus é justo. Versículos 34 a 36, que Deus é justo.
Qual era o problema daquele povo em entender a justiça de Deus? Deus vem através de pessoas ímpias sobre a sua vida. Deus é justo naquilo que está fazendo. Deus é justo. Reconhecer que Deus é o juiz de toda a terra é fundamental para os cativos de Judá, para que eles aceitem de bom grado a disciplina do Senhor. Esse reconhecimento não deixará que eles pensem que Deus é sem compaixão com os oprimidos e esmagados, ou que sua justiça é insensível em relação àqueles que oprimem e esmagam. Ah, Senhor, quem fez tudo isso comigo está numa boa. Não veja a tua justiça sobre eles. Não, você entender que Deus é justo, te livrará desse dualismo. Certo? Não vai deixar que você pense que Deus é sem compaixão com aquele que está sendo oprimido, com aquele que está sendo esmagado, ou que a sua justiça é insensível em relação àqueles que oprimem e esmagam. Irmãos, Deus é justo. Ele não aprova a crueldade tirânica infligida por um homem a outro. E 3 exemplos disso são dados nos versículos 34 a 36. Então Deus não está alheio a tudo aquilo que a Babilônia e aquelas outras nações, de forma tão perversa, tão cruel, está fazendo com Judá. 3 coisas que a justiça de Deus não aprova. Jeremias está mostrando isso ao povo, para que eles não fiquem com essa dúvida. 3 coisas que a justiça de Deus não aprova. 34. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. 35. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo. 36. Subverter ao homem no seu pleito. Não o veria o Senhor? Não o veria o Senhor? O Senhor não viu tudo que a Babilônia fez? Como a Babilônia pisou debaixo dos seus pés a todos os presos da terra? Como ela perverteu o direito das pessoas, do ser humano, na sua humanidade? E como ela subverteu ao homem no seu pleito? Não veria o Senhor? Vamos analisar esses 3 exemplos. O primeiro exemplo mostra que Deus é justo e não aprova a forma como a Babilônia cruelmente trata os conquistados. Às vezes as pessoas pensam que na guerra não há limite. Não, o Senhor está vendo todas as coisas. A justiça de Deus não permite injustiça nem na guerra. Nem na guerra. E vejam o versículo 34. Agora vamos analisar um a um. Pisar, esmagar, aqui é esmagar, debaixo dos pés a todos os presos da terra. Era isso que a Babilônia fazia. Deus deu o poder a ela é a grande conquistadora, mas ela age de forma cruel, de forma perversa. Ela é instrumento do juízo de Deus para aquelas nações que Deus está permitindo que ela conquiste, mas ela vai responder diante de Deus pela crueldade como ela está conquistando aquelas nações. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Jeremias deseja que o povo de Judá compreenda que Deus está usando os babilônios como instrumento para a correção do seu povo. Mas, ainda assim, ele está longe de sentir prazer com a injustiça de suas atitudes e o mal que fazem ao seu povo. Embora Deus sirva a seus propósitos pela violência dos homens ímpios e irracionais, ainda assim, isso não significa que ele permite
e tolere esta violência, como o povo oprimido de Judá estava pensando. Abram aí Abacuque. E como Deus vai explicar isso a Abacuque? Abacuque, capítulo 1. Versículos 6 a 11. Deus diz assim a Abacuque: pois eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. É Deus que levantou, porque Deus quer castigar essas outras nações ímpias com a Babilônia, tendo a Babilônia como seu instrumento, sua vara de castigo. Aí Deus sabe muito bem do comportamento dessas pessoas. Deus diz assim: eles são pavorosos e terríveis. E criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Não respeita ninguém, não respeita a lei, não tem nada, a lei é ele. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias, são rápidos, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Versículo 10. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Agora escutem o versículo 11. Então passam como passa o vento e seguem. Ninguém os segura. Agora, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Eles são culpados no meu tribunal. Eles são culpados. Irmãos, Deus não aprova a crueldade desenfreada da Babilônia. Deus considera os babilônios responsáveis por causa do que faziam, embora eles, por ordem do Senhor, estivessem administrando um castigo merecido por parte de Judá. Entretanto, cada ato de desumanidade da Babilônia, Deus não apenas desaprova, mas certamente vai punir a Babilônia por cada um desses atos. Mais cedo ou mais tarde, ele ajustará contas severamente com a Babilônia. O julgamento de Deus é certo contra aqueles que praticam a injustiça e a maldade. Os seus excessivos pecados não podem ser perdoados, nem ignorados pela mão do juízo de Deus. É uma coisa bárbara pisar naqueles que estão caídos e esmagar aqueles que estão atados e não podem escapar. Irmãos, ainda que Deus possa por algum tempo permitir que os malfeitores prosperem e servir aos seus próprios propósitos por meio deles, entretanto, ele não aprova os seus maus atos. Mesmo na guerra, existem regras de conduta. Quando a guerra é considerada necessária, ela deve existir, mas ela deve ter seus limites. Não podemos pura e simplesmente fazer qualquer coisa contra os nossos inimigos. Os prisioneiros devem ser tratados como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Fugir a esse princípio é pedir o castigo divino. De igual modo, veja como isso é tão atual, de igual modo, a polícia deve interrogar pessoas suspeitas de crime, mas não devem torturá-las nem maltratá-las de modo algum.
Deus nunca concordará com torturas de presos. Infelizmente, não são poucos os cristãos policiais ou agentes penitenciários envolvidos em torturas de presos. Deus cobrará juízo por esses atos. É por isso que devemos ter todo cuidado de não maltratar, seja quem for que estiver sob a nossa autoridade e poder. As pessoas não podem ser tratadas como animais ou coisas. Esse foi o problema da Babilônia. Eles trataram as pessoas como coisas e receberam na mesma medida violência por violência. A Babilônia não escapou das consequências de sua crueldade. O seu feito caiu sobre a sua própria cabeça. Deus enviou o Império Medo-Persa e arrasou com a Babilônia, o que foi uma justa retribuição, visto que esse povo tinha feito a mesma coisa contra outros. Aí, Valdir, aquela frase, o juízo de Deus é sempre proporcional ao tipo de pecado que cometemos. E aqui vem o segundo exemplo, que mostra que Deus é justo e que não aprova a sentença injusta. Versículo 35. Perverter o direito perante o Altíssimo. Olha, qualquer perversão da justiça no tribunal dos homens é feita diante da face de Deus. Ah, se os juízes tivessem essa consciência, ou aqueles que estão em autoridade tivessem essa consciência. Toda perversão da justiça no tribunal dos homens é feita diante da face de Deus, que está presente e considera digna de punição. Deus desaprova com todo o seu ser qualquer tentativa de privar um indivíduo dos seus direitos legais ou de condená-lo injustamente. Por definição, o ser humano possui certos direitos básicos, dos quais um é a igualdade diante da lei. Onde uma pessoa é privada ou enganada quanto aos seus direitos legais, a imagem da divindade supremamente justa dentro dela é deformada. O Senhor não aprova a injustiça, a opressão e a extinção dos direitos. Deus respeita o direito, não é injusto. A justiça é parte essencial de Deus. Eu pergunto, como seria possível aquele a quem pertence julgar o mundo não guardar toda a justiça? E vem o terceiro exemplo, que mostra que Deus é justo e não aprova a forma como alguém subverte ao homem em seu pleito. Versículo 36. Subverter, aqui é fazer desviar, apresentar um falso juízo ao homem no seu pleito. Não o veria o Senhor? Então, quando o profeta Jeremias, olhem para cá, quando o profeta Jeremias escreveu este verso, eu creio que ele tinha em mente a lei de Deus expressa em Êxodo 23, versículo 6. Êxodo 23, versículo 6 diz: não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Portanto, aqueles que ofendem os homens sob o pretexto da lei, aqueles que fingindo administrar a justiça, pervertem o direito do outro, não recebem a aprovação de Deus. Nenhum ato de injustiça, se aberto ou secreto, não pode escapar do olho investigador de Deus, nem pode escapar de punição. Onde quer que haja injustiça, Deus estará ali para julgar e punir. Como diz o Salmo 103:6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos.
Pode parecer que a justiça tarda, ou que nunca chegará, mas não podemos deixar de confiar que Deus faz justiça aos oprimidos. Deus é o inimigo implacável de toda injustiça. E os oprimidos, em toda parte, podem ter a certeza e a esperança de que Deus julgará toda crueldade e injustiça. Então Jeremias estava passando para o povo a certeza que chegaria o dia em que Babilônia seria julgada por tudo aquilo que ela fez com a nação de Judá. E eles podiam descansar nisso. Os oprimidos podem ter a certeza que a justiça de Deus será triunfante. Então, meus irmãos, a esperança em meio às circunstâncias mais sombrias provém de 3 verdades sobre a pessoa de Deus. Primeiro, que Deus é compassivo. Segundo, que Deus é justo. Agora, eu abro um parênteses. Vê como é tão difícil ser crente numa sociedade injusta. E não podemos nos associar ao pensamento dos injustos, concordando com eles nas suas injustiças. Ainda que, em nome da justiça, essas injustiças são praticadas. É aí que devemos fazer diferença, mostrarmos que somos diferentes, que tememos a Deus e que sabemos que tudo o que fazemos na presença de Deus. Isso vai trazer perdas para você, vai causar uma rejeição no seu ambiente, naquele ambiente em que você não concorda com aquelas práticas de injustiça. Principalmente para aqueles que trabalham com a lei e que trabalham com pessoas injustas, que não têm padrões de temor e tremor diante de Deus. E podemos nos associar com eles com grande facilidade e criarmos uma racionalização que justifique diante de Deus. Criar desculpas. Por mais perverso que seja aquela pessoa, lembre-se, ele é a imagem e semelhança de Deus. A razão para ser instituída a pena de morte é que tirar a vida de outra pessoa fere a imagem e a semelhança de Deus. E por isso que há dignidade para que ele receba na mesma medida. E isso se aplica em todos os demais princípios. Então, quais são as 3 verdades sobre a pessoa de Deus que traz a esperança em meio às circunstâncias mais sombrias? Primeira, que Deus é compassivo. Segunda, que Deus é justo. Terceira, que Deus é soberano. Os versículos 37 a 39. Olha que texto maravilhoso esse versículo 37. Versículo 37. Nós temos uma pergunta em 2. É uma dupla pergunta, né? Quem é aquele que diz e assim acontece? Em outras palavras, quem é esse que falou e foi feito? Essa é a pergunta. Quem é esse que falou e foi feito? Quando o Senhor o não mande, quando o Senhor não o tenha ordenado, quem é aquele que diz, eu vou fazer isso, e isso exatamente vai acontecer quando o Senhor não tenha ordenado isso? Quem é? Irmãos, a verdade é que Deus não deseja nossos infortúnios, mas é igualmente verdade que eles não acontecem sem o conhecimento de Deus e permissão expressa dele. Deus controla o resultado de todas as coisas. O que o homem planeja não pode ocorrer a menos que a soberania de Deus o cause ou a permita. Quaisquer que sejam os atos dos homens, é Deus quem os governa. É Deus quem os governa. Lá em Daniel, no capítulo 1, os versículos 1 e 2, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia,
a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Foi o Senhor que o entregou. Então perceba, os homens são agentes ativos que fazem as coisas acontecer, mas suas palavras não são poderosas. Nenhum homem pode provocar coisa alguma meramente ordenando-a. As coisas só acontecem se Deus estiver na questão, provocando ou permitindo os acontecimentos. Como diz Provérbios, no capítulo 16, versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou como diz Jeremias, no capítulo 10, 23, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então veja, entenda. Os babilônios diziam que iriam destruir Jerusalém. E isso aconteceu. Não porque eles o disseram, mas porque Deus assim ordenou e os comissionou para que o fizessem. Irmãos, Deus ignora todos os intentos humanos e faz com que estes sirvam aos seus propósitos. Deus move e ordena a vontade dos homens. A vontade do homem é um princípio finito e sujeita àquele que possui uma soberania infinita sobre todas as coisas. O maravilhoso em tudo isso é saber que o mal que Deus permite está sob o controle de seus propósitos amorosos. Isso aqui é maravilha. O mal que Deus permite está sob o controle de seus propósitos amorosos. Veja como isso é vero. Abra aí comigo Isaías 45, de 1 a 4. Isaías 45. Rapidinho, vamos. De 1 a 4. Vou ler, acompanhe a leitura. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Farei tudo isso, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu vou levantá-lo, Ciro, para que você derrube a Babilônia. E vou dar poder para você conquistar tantas outras nações. E eu farei tudo isso por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome, eu te convoquei e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces, ainda que você seja um pagão. Ciro, o rei persa, não sabia que era instrumento nas mãos de Deus. Quando Deus lhe deu a vitória sobre a Babilônia, nem quando depois ele decretou a reconstrução do templo dos judeus. Como governador do universo, Deus normalmente restringe as paixões internas dos homens sem que haja uma causa visível. Sem que haja uma causa visível. Quer ver um outro exemplo disso? É quando Deus privou os cananeus do desejo de invadir as terras de Israel. Lá em Êxodo, no capítulo 34, versículo 24, diz assim o texto, eu vou ler e vou explicar. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Pode ir para a festa. Deixava
o arraial completamente desguarnecido, mulheres e meninos. Vá sem medo, vá sem medo, vá sem medo, 3 vezes ao ano. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes ao ano, celebrando essas festas anuais. Às vezes os crentes ficam com medo. Minha casa está meio desguarnecida, estou morando num lugar meio deserto, não posso ir para o culto domingo à noite. É porque não conhece Deus. É porque não conhece Deus. Labão perseguiu Jacó a fim de prejudicá-lo, mas Deus falou a ele em sonho, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Ele foi para lá com todo o sangue para matar Jacó. Fez nada. Irmãos, quaisquer que sejam os atos dos homens, é Deus quem os governa. Como governador, Deus derrota os planos e esforços dos homens. Então, queridos, essas palavras atuavam como consolo para o remanescente cativo na Babilônia. A palavra de Deus em breve haveria de libertá-los. E todas as más manipulações dos homens não poderiam impedir isso. Quando é que ficaremos libertos? Quando teremos poder para nos libertar da Babilônia? Não! Todas as más manipulações dos homens não poderiam impedir isso. Eles não podiam perder a esperança conhecendo esse Deus. Qual é a conclusão lógica? Como nada pode acontecer a alguém sem o conhecimento de Deus, o povo de Judá devia suportar as desgraças com paciência e sem protestar. Confiando que a fidelidade, a bondade, a misericórdia, a justiça e a compaixão de Deus farão emergir o bem do mal. Como diz o versículo 38. Acaso não procede da boca, a boca que eu estou acrescentando, né? Não procede da boca do Altíssimo, tanto o mal como o bem? Aqui agora eu estou pisando no terreno sagrado. E eu não vou me furtar a fazer esse comentário. Preste atenção. Deus não é o autor do pecado. O pecado se originou em Satanás, foi o primeiro a cair, e depois no ser humano. Mas o pecado não está fora de seu conhecimento, da sua vontade, do seu poder. Irmãos, de uma forma maravilhosa, indescritível, e até mesmo aquilo que é feito contra a sua vontade, não é feito sem a sua vontade. Não é feito sem a sua vontade. Precisamente porque Deus é absolutamente santo e todo-poderoso, ele pode usar o pecado como um meio em suas mãos. As criaturas não podem fazer isso. Com o menor contato, elas se tornam corrompidas e impuras. No entanto, Deus está tão infinitamente longe da impiedade que pode tomar o pecado como um instrumento submisso, subserviente à sua glória. Até mesmo quando ele quer que o mal exista, ele só quer de uma forma santa. Embora faça uso dele, não o comete. A justiça de Deus é sempre irrepreensível. Como diz Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então entenda, quando o texto diz que o mal e o bem procedem do Altíssimo, significa que Jeremias está falando do mal circunstancial e não do mal moral. O mal do pecado vem de nós mesmos, das nossas próprias ações.
Porém, o mal da aflição, da desgraça pessoal ou pública, vem de Deus. O mal circunstancial é uma ação sua. Quaisquer que sejam os instrumentos, Deus é o principal agente. Deus é aquele que cria o mal circunstancial contra os que agem em desobediência à sua lei. Seja essa lei a lei interior da consciência ou a lei da sua santa palavra. Irmãos, nenhum indivíduo pode escapar da obrigação de ser humano. E mesmo aqueles que nunca receberam preceitos vindos de Deus, falados ou escritos, ainda assim trazem marcas suficientemente fortes do seu Criador para não ficarem totalmente sem orientação moral. Há uma voz que fala dentro deles. Eles podem não ter revelação especial, mas não ficam sem responsabilidade moral. Eles podem ficar sem conhecimento direto de Deus, mas não sem responsabilidade para com Deus. Eles podem ficar sem a lei escrita em tábuas de pedra, mas não sem a lei escrita na consciência. Por isso, eles serão julgados. E conosco não pode ser diferente. Portanto, esteja alerta. Deus é justo e retribui a cada um conforme as suas obras, boas ou más. É isso que diz o versículo 39, o último versículo. Diz assim: porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos, quando um transgressor é punido por sua má ação, ele não tem nenhuma razão para se lamentar. Em vez de reclamar porque Deus lhe envia tristeza, que ele lamente pelos pecados que tornaram necessário o castigo. Não é o sofrimento, mas o pecado é que deve ser lamentado. Então, ouça, não murmure contra Deus por causa do que você mesmo provocou. Foi você que trilhou esse caminho. Queixe-se dos seus próprios pecados. Portanto, quando Deus castiga, é inútil se queixar. Deus é justo e não aflige ninguém injustamente, sendo impossível Deus fazer algo que não seja bom e justo. Como alguém disse, Deus é sábio demais para errar e bom demais para ser cruel. Concluindo, irmão, é confortante saber que nenhum poder do mal pode levantar-se sem o expresso decreto de Deus. Portanto, dê a honra de confiar a Deus o governo e a direção da sua vida. Fixe os olhos na providência divina e extraia dela consolação nas circunstâncias mais sombrias. Se o caminho for agradável, seja grato. Se o caminho for espinhoso, seja submisso e grato. Seja submisso e grato. O caminho de Deus é sempre bom e seguro, mesmo sendo áspero. Saber isso é suficiente para que o desespero não tome conta do coração, do seu coração, do seu coração. Portanto, o seu dever é manter na memória aquilo que lhe pode dar esperança em meio às circunstâncias mais sombrias da vida. E essa esperança está no fato de reconhecer que Deus é compassivo, reconhecer que Deus é justo, reconhecer que Deus é soberano. A Ele toda a glória. Amém. Amém.